Essa aula de hoje é um complemento de um estudo que ele já vem desenvolvendo sobre o que constitui um bairro, as ruas ao entorno, os quarteirões, né? Essa é uma matéria que ela foi bem afetiva para as crianças, porque elas moram no entorno da escola e elas compartilham algumas coisas, como o trajeto, né, do percurso casa-escola, como alguns espaços de lazer, como o próprio posto de saúde. Então, assim, quando a gente começou a conversar sobre os assuntos, os pontos de referência, a localização, era uma coisa que eles tinham muito interesse em falar. Então, antes da gente ter essa aula de hoje, a gente já fez alguns exercícios. Um deles foi a visita à residência dos estudantes pela ferramenta Google Maps. Então, eles iam apresentando pra gente da escola, como chegava na casa deles, eles tinham muito interesse por ver a fachada da escola. Uma atividade que a gente fez também foi olhar pelo Google Maps o que era o entorno da escola. E não passou despercebido por eles que a fachada modificou muito, né? Porque esse ano a gente fez essa pintura dessa fachada. Então, por isso que é a ideia de fazer um percurso e olhar o que modificou a paisagem. Também está aí embutido algumas habilidades, né? Então, a observação da paisagem, o entendimento que paisagem é tudo que a gente consegue enxergar com os nossos olhos. E as habilidades de localização, de posicionamento, de distância, de pontos de referência, né? Todas essas atividades deram muito sentido para as crianças, porque elas pertencem a esse território, né? Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia! A gente vai continuar o nosso estudo, que a gente já começou sobre ele, certo? A gente vai fazer o estudo do nosso bairro, a gente vai fazer um percurso em volta da nossa escola. Aqui, a gente já viu bastante esse mapa, sério? Alguém consegue dizer o que é esse ponto vermelho aqui? A escola, a nossa escola, certo? E a gente vai conhecer algumas ruas que estão aqui no entorno. Quando a gente fez a visita pelo Google Maps, o que a gente percebeu que estava diferente do que a gente vê agora todos os dias? Quem consegue lembrar? A escola. A escola, a fachada da escola. E aí, será que tem outras coisas, Azaf, além da escola, que mudaram no nosso entorno? Os muros. Os muros, eles estão muito diferentes, não é? A quadra teve uma reforma muito grande na escola, verdade. Banheiro. Banheiro, mas aí a gente vai conseguir ver por fora, mas por dentro, sim. Verdade. A paisagem modificou, certo? Então, a gente está estudando geografia, a gente tem que olhar a paisagem o tempo todo, porque ela muda. Então, a gente vai fazer esse roteiro agora, de observação. A gente vai levar, cada um de uma dupla, vai levar um estojo, tá bom? Eu vou entregar agora uma prancheta para vocês, que é a ficha lá, as folhas que vocês vão fazer, os registros que vocês acham importante. Pode ser? A prancheta da Luna e do Gustavo, a prancheta da Ayla e do Enzo, a prancheta do Samuel e da Lana, a prancheta do Pedro e do Azaf, a prancheta da Laura e do João, a prancheta do Gustavo e da Evelyn. Vocês acham que a gente já pode ir para o passeio? Sim? Sim. Então tá bom. Só um da dupla leva o estojo, pode ser? Para não ficar muita coisa? Senão vai carregar muita coisa. Um carrega o estojo, o outro carrega a prancheta. Pega a sua dupla. Agora é um programa, um passeio de parceria. Veículo escolar não pode estacionar. Veículo escolar. Vocês escolheram esse símbolo por quê? Porque é o símbolo mais bonito de todos. Tem duas cores. Não, ainda não. Ali é a placa de veneno. Eu vou desenhar a caixa da água.
aquele roteiro de observação pra gente ver o que a gente conheceu no nosso passeio. Pode ser? Vamos fazendo a leitura e indo preencher o que a gente observou? Pode ser? Tá vendo aqui que tem algumas linhas que elas estão em negrito, elas estão destacadas? Encontra onde está escrito Rua Bruno Bertucci e coloca o número 1 aí, que foi a primeira rua que a gente visitou. Quais são as primeiras opções que a gente tem aí? Não, aqui ó, na primeira linha, larga. E o que está escrito ao lado de larga? Aqui, ao lado de larga. Estreita. Vocês acham que a Rua Bruno é larga, passa muitos carros, assim, ó, dá pra gente andar tranquilamente? Ou ela é uma rua mais estreitinha? Estreita. Então, por favor, marca o X onde a gente observou. Você achou ela estreita, marque aí no estreito. Na linha de baixo. Pedro, lê aí pra gente. Muitas moradias, poucas moradias. E aí, gente, muitas ou poucas moradias? Muitas. Eu também acho. Vamos lá. Tem mais uma opção, Laura. Você consegue ler pra gente na linha de baixo? Tranquila, movimentada. Tranquila, movimentada. E aí, tinha muito carro, muita gente passando ou tava tranquila a rua? Tranquila. E aí, o que vocês acham? Poucas árvores, muitas? Que bom, né, gente? Então, nosso ar vai ficar bom. Tem uma pergunta, que ela tem aí um ponto de interrogação. Lê aí pra gente, Pedro. A pergunta. Tem placas de trânsito? Tem placas de trânsito? Sim. Pra colocar o sim. Pode colocar. Se você lembrar qual uma delas. Quem pode citar uma delas? Não pode caminhão. Não pode caminhão. Escolar. Veículo escolar. E era proibido estacionar em horário de aula, ok? Pode colocar caminhão? Pode. A gente pulou uma pergunta aí. Quem consegue achar que a gente pulou? A rua é acessível para pessoas com mobilidade reduzida? O que vocês acham? A rua é acessível? Não. A gente foi na rua. É a Bruno Bertucci. Não. Peraí, vamos ouvir o Pedro. Por que você acha que a rua não é acessível para pessoas com mobilidade reduzida? É porque é muito ruim. Tem vários buracos pra ouvir. Buracos na calçada? E se a pessoa não prestar atenção como é estreita, ela pode até cair na rua. Certo. E você, já por que você acha que sim, ela é uma rua acessível, Azar? Porque você pode também passar tranquilamente. Mas isso é suficiente, segundo ano, para a rua ser acessível? Não. Porque se tem uma pessoa que está de cadeira de rodas, tem uma pessoa que está andando com dificuldade, ela anda tranquilamente na rua da nossa escola? O que precisaria ter? O que precisaria ter para ela ser mais acessível? Tirar os buracos. Tirar os buracos é uma boa ideia. E a rua ser mais larga. E a rua ser mais larga e ajudar também a passagem de pessoas. E ficar sem pedra. Tirar as pedras. Acho que as pedras também podem dificultar. Furar o pneu. Fura o pneu, as pedras? Furar o pé. Também pode machucar mesmo quem não tem mobilidade reduzida, né? Se não prestar atenção. Podemos ir para a rua de baixo? Acha a rua Enéas Luiz Carlos Barbante. Faz aí o número 2, que foi a segunda rua que a gente passou. Beleza? Gustavo, vamos ler pra gente, que aquele grupo já leu bastante, ó. Quais são as primeiras opções pra gente assinalar? Larga ou estreita? Larga ou estreita. E a Enéas? Ela é estreita igual a Bruno? Não, faltou uma pergunta aqui. Vamos pra rua Enéas Luiz Carlos Barbante? Ó, o Gustavo perguntou se ela é larga ou estreita. A rua Enéas, comparada com a Bruno, o que vocês acham? Estreita. Ela é estreita igual a Bruno ou ela é mais larga? Larga. Ela é larga. Passa mais carros, tem até mais placa. Eu posso colocar? Pode. Tem uma pergunta aí, ó, pra vocês. Encontra esse quadradão aí no final? Esse retângulo? A última pergunta de todas? Você encontrou? Sim. Tá. Vou pedir pra Laura ler bem alto. Então,
ia fazer esse caminho sozinha com tranquilidade. E aí, como que vocês sentiram fazendo esse percurso? Vocês se sentiram seguros para fazer esse percurso sem alguém dar a mão para vocês? Foi tranquilo? Sim. É um lugar bacana para as crianças fazerem essa visita, esse percurso? Sim. Legal. Isso é importante, não é? Perto da nossa escola, precisa ser um lugar seguro. Vocês já têm o roteiro de observação. Vocês já têm os registros dos desenhos. E agora a gente vai para aquele grande mapa. Pode ser? Eu acho interessante a gente pensar no ensino de geografia com crianças pequenas, porque o ensino de geografia é uma forma da gente problematizar a realidade, né? Da gente ver esse mundo que a gente vive e da gente pensar, inclusive, para frente, de que forma que a gente pode transformar e melhorar esse mundo que a gente vive, né? Então, nesse percurso do entorno, eles falaram bastante da acessibilidade, de estar sujo, né? Alguns espaços da rua estavam com muito acúmulo de lixo, né? Enfim, eles já estão problematizando como que aquele lugar pode ser melhor para eles viverem. E de uma certa forma, né, pensar o ensino de geografia para as crianças é pensar que elas precisam trazer para perto delas esse mundo que elas vivem, né? Eu acho que na alfabetização a gente tem várias possibilidades de fazer contato de leitura de texto e de leitura de espaço, como eles fizeram hoje, né? Um exercício da gente como professora alfabetizadora que é pensar que todas as áreas de conhecimento alfabetizam, não só a língua portuguesa e a matemática. E esse estudo de hoje ficou muito assim evidente do quanto eles tinham a pensar e o quanto eles tinham a falar sobre esse território, né? Tem uma passagem no nosso currículo que é muito bonita, que diz que a paisagem é uma assinatura do território. Então, quando a gente faz essa visita e eles olham o que é transformado e o que pode vir a ser, eles se tornam responsáveis por esse espaço. Então, a gente está num processo de uma alfabetização que é cartográfica, que é olhar para o espaço, pensar esse espaço, problematizar situações de vida, e o que eles construíram hoje não deixa de ser um texto da realidade que eles vivem.